Então tá, pessoal. Agora sim, agora é oficial. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Bom dia a todo mundo. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu ver quem tá online aqui. Fazer uma chamada rapidinho. Só uma checagem aqui. Adriele Marim, Alan, Enila, Gabriele, Kainan, Maria Fernanda, Murilo, Sabrina e Wesley. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai ver uma matéria nova. A gente vai começar a matéria nova. Semana passada a gente estava vendo logaritmos, né? Se não me engano. E esse dia de hoje, a gente vai ver matéria nova. Então a gente vai começar a falar sobre isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então vamos começar a falar sobre análise de tabelas e gráficos. Ok? É um conteúdo bem light, é bem facinho. Não vai ter praticamente quase nada de conta. A gente só vai ver conceitos hoje, né? Então seria uma introdução a essa matéria, tá? Então a aula de hoje é bem light, tá? Não vai ser uma aula pesada, assim, uma aula que exige muito tempo, ok? Muito bem. Antes da gente começar a falar sobre tabelas e gráficos propriamente dito, eu gostaria só de fazer uns avisos para vocês aqui, né? Fazer um pequeno comentário. Então antes da gente começar a aula, quero agradecer vocês, ó, gente. A gente acabou aparecendo ontem na página 17 do jornal O Popular do Paraná. Tá? Não sei se todos aqui já estão sabendo. Então aqui já apareceu as nossas aulas que estão ocorrendo no Minecraft. Olha que legal. Então, ó a manchete. Professor cria sala de aula no Minecraft para prender a atenção de alunos. Elton Gonçalves, que dá aulas de matemática no Colégio João Paulo I, usou a tecnologia a seu favor para deixar as aulas mais atrativas. Olha que legal, gente. A gente apareceu aqui no jornal. Jornal O Popular do Paraná. Ó, edição em Araucária, né? 22 de outubro, ou seja, ontem. Hoje já é dia 23. Daí aqui também tem os créditos ali ao professor Dandier, que ajudou a construir. E o Ark, que também me ajudou a construir. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó que legal, gente. Então tô bem feliz com essa novidade aqui, né? A gente acabou aparecendo no jornal. Não imaginei que ia acontecer tão rápido, mas aconteceu, né? Fomos surpreendidos aí com essa novidade. Alguns alunos, inclusive alunos que estão aqui presentes, foram mencionados aqui no texto, ó. Pode ver aqui, ó. Cadê? Ó, aparece aqui o Alan, né? Cadê? Aqui, ó, o Alan Felipe Rodrigues entrou contou pra gente, né? As impressões dele. E Maria Fernanda também, ó. Ó, Maria, você apareceu aqui também, Maria. Ó, Maria Fernanda Liesch Correia também relatou que as aulas do professor Elton são dinâmicas, tanto antes quanto agora. Ó, que legal. Muito bom, hein? Então, obrigado pela participação aí de vocês, gente. Tá ajudando bastante. Eu conto com a participação de vocês. É justamente para isso que eu criei essas aulas aqui, para facilitar mesmo, para tornar mais dinâmica a aula, para se tornar mais atrativo. E é o que a gente vai fazer daqui para diante. A gente vai tentar sempre manter as aulas assim, nesse bom humor, com bastante conteúdo e o máximo de atratividade possível, tá, gente? Eu entendo que nem todos conseguem entrar no servidor, né? Por exemplo, hoje ninguém entrou, tá? Hoje vocês não conseguiram entrar. Nem sempre, né? Às vezes tem alguém usando o computador em casa e tal. Entendo, é uma dificuldade por enquanto que a gente tem de não poder colocar o servidor para celular. Por enquanto é só para computador. E a maioria não tem o computador disponível nesse momento. Então eu entendo, né? Ou às vezes é problema de internet, não dá para conectar. Então não se preocupem, gente, tá? Quem não está participando dentro do servidor e está só assistindo a minha tela, não tem problema. Vocês vão conseguir acompanhar as aulas tranquilamente, tá? Então eu queria só deixar aí o agradecimento a todos vocês. Então vamos começar a aula de hoje, gente. A aula de hoje é sobre análise de tabelas e gráficos. É uma aula bem light, a gente vai conversar um pouquinho. Então vamos só dar uma lida rapidinho para a gente relembrar o que seria uma tabela. Uma tabela pode ser definida como uma organização sistemática de dados dispostos em colunas e linhas, possibilitando a comparação e a exposição desses dados de modo fácil, tornando a leitura mais rápida e dinâmica. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. O exemplo seria o boletim escolar. Então o boletim escolar ele tem informações dispostas tanto em linhas quanto colunas, tá vendo? E essa disponibilidade de dados facilita na hora de você interpretar os dados. Por exemplo,
Ó, a disciplina de matemática no primeiro bimestre. Essa pessoa tirou 5,9. No segundo bimestre, 6,2. Terceiro bimestre, 4,5. Essa pessoa ficou praticamente abaixo da média, né? Português. Ó, essa pessoa foi melhor em português. Então, assim, ó, fica fácil organizar os dados dessa maneira. É mais fácil você colocar os dados numa tabela do que você fazer um texto explicando esses dados. Por exemplo, imagine quantos parágrafos você gastaria só para explicar de uma disciplina. Por exemplo, história. A pessoa no primeiro bimestre tirou 6,6. A nota da pessoa no segundo bimestre foi 5,5. Narrar todos esses dados num texto é muito mais trabalhoso do que escrever a tabela. Então a tabela é muito mais prática, certo? Então, nesse sentido, a tabela se torna útil, ok? Os dados ficam mais fáceis, é dinâmico a leitura deles, ok? Então, isso é básico, né, gente? Não tem o que perguntar aqui, né? É bem básico. Vamos para próximo slide aqui. Próximo slide, a gente vai ver um tipo de gráfico, né? Então, o que são os gráficos? Os gráficos são ferramentas para facilitar a representação e análise de dados, tanto quanto a tabela, ok? A tabela faz a mesma coisa. Então vamos lá. Existem vários tipos de gráficos. O primeiro tipo de gráfico que eu vou mostrar para vocês é um gráfico de barras verticais. Então um gráfico de barra vertical, como vocês estão vendo aqui, ele é formado por barras verticais, né? E essas barras, o tamanho delas, né, a largura, o tamanho delas, tem representação de algum número, ou seja, algum valor. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, ele representa frequência relativa, né, ou seja, quantos por cento ocorrem, e aqui o eixo X está dizendo o tipo, né, né, qual é a qualidade do dado. Então, por exemplo, esses dois primeiros gráficos aqui, ó, né, as duas primeiras colunas representam pessoas solteiras. O azulzinho é homem, né, de sexo masculino, e o amarelinho, o rosinha é mulher, né, de sexo feminino. Então aqui nesse gráfico tá exposto o seguinte, ó, a frequência relativa, daí num certo espaço amostral, é de um pouco mais de 40% dos homens são solteiros e um pouco menos de 40% das mulheres são solteiras. Então, nesse espaço amostral, você tem essa característica. Em seguida, você tem mais de 40%, quase 50% dos homens casados e uma quantidade um pouquinho menor, né, um pouquinho mais de 40% de mulheres casadas. Em seguida, você tem aqui menos de 10%, cerca de 5% de homens divorciados e quase 10%, né, um número um pouquinho relativamente maior de mulheres divorciadas. Ou seja, você tem mais mulheres divorciadas do que homem divorciado. E aqui no primeiro caso você tinha mais homem casado do que mulher casada, e aqui no primeiro caso mesma coisa, mais homem solteiro do que mulher solteira. E por último, né, quase 0% de homens viúvos, enquanto você tem mais de 10, né, 11, 12% de mulheres viúvas. Ou seja, nesse grupo aqui tem mais mulheres viúvas que homens viúvos. Então, a esposa, parece que o homem, é como se o homem tivesse mais chance de morrer, né? Então, o homem morre antes e a mulher fica lá sozinha, viúva, né? E poucas mulheres morreram e deixaram os homens viúvos. Então, aqui, esse é um gráfico aqui que representa a realidade mesmo, né? Os homens têm uma expectativa de vida menor que as mulheres, tá? Por conta de terem trabalhos mais pesados, né? A periculosidade e tal. Então tem uma série de questões aí, estatísticas, que fazem com que existam mais viúvas do que viúvos. Lógico, porque o homem vai morrer mais cedo, então vai ter mais viúva que viúva. Então esses gráficos aqui, ó, eles conseguem condensar muitos dados e com pouca informação. Ó. Veja só, você tem pouca informação aqui, né? Na verdade você tem muita informação, mas com pouco, eu digo pouca informação visual, né? Num texto, você precisaria também de muitos parágrafos para expressar tudo que está escrito aqui nesse gráfico. Enquanto uma pequena imagem consegue expressar muita coisa. Tá bom? Dúvida até aqui, gente? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Deixa eu ver se para vocês tá tranquilo. Cadê vocês aqui? Alguém escreveu no chat. Ah, obrigado. Deram os parabéns. Tranquilo, beleza. Tá tudo tranquilo. Maravilha, gente. Maravilha. Vamos para a próxima.
próximo slide está aqui. Ctrl C e Ctrl V. Então tá, gráfico de barra horizontal. Gente, é igual o de barra vertical, só que as barras agora estão na horizontal. Muito simples. Então, é a mesma coisa, só que aqui em vez de ser a altura, agora vai ser a largura, né? O quão comprido é o gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico é um gráfico que eu peguei na internet, tá? Turistas no Brasil. Enfim, eu não sei se os números são reais, tá? São números apenas para questões didáticas, ok? Nesse gráfico aqui a gente tem vários países, então cada coluna, na verdade cada linha dessa, porque que agora é uma linha, né? Cada linha dessa representa um país. Então a gente tem Uruguai, Peru, Argentina, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Chile. Né? Quem entende um pouquinho como é que se diz? Daquela disciplina de geografia, vai acabar entendendo de que países são esses, né? Que países são esses, gente? Qual é o continente que estão todos esses países aqui? Eles pertencem a um único continente. Que continente é esse? Vamos lá, eu quero ouvir. Alguém tem que falar. Que continente é esse aqui, gente? Geografia básica. E aí, pessoal? Alguém? Qual é o continente que está representado aqui, ó, com esses países? Vamos lá, pessoal, falem aí comigo. América do Sul, o Alan escreveu muito bem, Alan. Ó, o Alan falou América do Sul, escreveu, né? Então, é América do Sul. Então, turistas na América do Sul. Vamos ver quais países da América do Sul possuem um número maior de turistas aqui nesse exemplo didático. Então, o Uruguai você tem 1.178, enquanto no Peru você tem 2.377. Na Argentina você tem 3.865, ó, quase o dobro do primeiro. Né? Na Venezuela, 2.386, ó, diminuiu um pouquinho. Colômbia, olha, a Colômbia dispara aqui, ó, 4.465. Bolívia, 2.378. E Paraguai, 1.496. Chile, 2.569. E cadê o Brasil aqui, gente? Cadê o Brasil? Então aí que tá. Esse gráfico aqui eu peguei na internet, tá? Apesar de estar escrito ali em cima, turistas no Brasil, a pessoa lê esse gráfico e pensa, puxa vida, esse aqui é o número de turistas que tem em cada país. Gente, ó, é óbvio que se ele está falando de turistas no Brasil, significa que esse é o número de turistas vindo desses países, né? Então, aqui também tem a questão da interpretação de dados. Muita gente leria esse gráfico aqui, ó, e interpretaria o seguinte, ó, tem 2.569 turistas no Chile. Quando, na verdade, ó, se você ler bem, ó, o texto, o que está escrito ali? Turistas no Brasil. Então, não aparece o Brasil aqui na lista. Por que não aparece? Porque é óbvio, a gente está falando do Brasil. Então, esses são o número de chilenos que estão no Brasil, o número de paraguaios que estão no Brasil, o número de bolivianos que estão, entendeu? Então, olha só. Aqui também entra a parte de interpretação de texto, tá? Então, do ponto de vista de língua portuguesa, né, de comunicação, a gente pode dizer que também um gráfico, ele pode representar um texto. Então, isso aqui, na verdade, é um texto, né? Ok? Mas é um gráfico, ok? É um gráfico que contém muita informação, mas existe texto aqui também. Então, tem a matemática e a língua portuguesa, né, e qualquer outro idioma que você queira trabalhar, eles têm que se comunicar, ok? A matemática expressa uma ideia, mas a linguagem que vai traduzir isso para a cabecinha de vocês é o idioma, né? São as letrinhas lá, as palavras. Então, as palavras, elas têm que estar intimamente ligadas com o gráfico, ok? Então, entra aqui a parte de língua portuguesa, vocês têm que interpretar, muito bem? Então, turistas no Brasil, é óbvio que ele está falando aqui de número de turistas por países que estão aqui no Brasil. Então, ó, é o número de chilenos que estão aqui visitando o Brasil como turistas, número de colombianos, número de uruguaios, peruanos, argentinos, certo? Então, fiquem atentos aí, gente. Quando vocês verem um gráfico aí numa questão de vestibular, numa questão até mesmo do colégio, prestem atenção no enunciado, no texto, porque o texto ele influencia muito, tá? Muita gente já sai fazendo conta, já sai fazendo interpretação errada, desde o início já. Então, ó, aqui ficou óbvio, né? Tava faltando o Brasil na lista, então é óbvio que tá se referindo ali aos turistas do Brasil. Vamos passar para a próxima. Ctrl C e Ctrl V. Muito bem. Existe um outro gráfico, um outro tipo de gráfico que a gente chama de gráfico de segmento ou gráfico de linha,
que é esse gráfico aqui, ó. Isso aqui eu peguei da Olymp Trade. É uma plataforma que faz negociações na bolsa de valores, né? Tem a opção Forex, opções binárias, tem opções de investimento em ações. Eu peguei aqui Forex, né? Porque o horário que eu peguei era já tá bem tarde já da noite. Era de madrugada quando eu tirei essa imagem aqui. Então, essas imagens aqui são de há pouco tempo atrás, tá? De algumas horas atrás. Cerca de 3, 4 horas atrás. Agora são 9 horas, né? 5 horas da manhã eu peguei essa imagem aí. O que ela representa? Ó, o eixo X, esse eixo horizontal, representa o tempo. Então, geralmente, esses gráficos de segmento ou gráficos de linha, eles vão representar alguma variação no tempo, geralmente, tá? É quase sempre, tipo, 90% dos casos desse tipo de gráfico, a gente tem uma representação no tempo, uma evolução temporal de um certo fenômeno ou de um certo índice, que seja. Aqui no caso ele está representando o preço do euro comparado com o preço do ien, que é a moeda japonesa, que é o representado de JPY ali na pontinha, tá? Então aqui são as variações do euro com relação à moeda do ien. Então, às vezes, ó, o euro estava valendo bastante lá em cima, depois o euro caiu, começou a valer menos, depois subiu. Então, cada pontinha aqui, ó, cada pontinha desse gráfico, não é um gráfico linear, se você for dar zoom, é um gráfico formado por várias retas, né? Na ponta de uma reta você tem outra aqui, ó, tá vendo que tem uma pontinha aqui? Bem aqui onde eu tô olhando, aqui bem no meio. Aquela pontinha ali termina uma reta, daí sobe e tem outra pontinha. Daí sobe e tem outra pontinha, desce. São várias pontinhas. Você pega um valor e já pula pro próximo. Pega outro valor, pula pro próximo. Não é um gráfico contínuo que tem curva suavizada, não. Esse tipo de gráfico aqui ele representa saltos, tá? Saltos no tempo. Então, sei lá, às 10h23 o preço do euro estava valendo, sei lá, 5, ok? Das 10h24 subiu para 4, depois desceu às 10h26 para 2, depois subiu. Então são saltos discretos, né? Ele pula de um valor para outro, tá? Por isso que são linhas retas de um ponto a outro, ok? E por isso que se chama gráfico de linha ou gráfico de segmento. É diferente de um gráfico contínuo, de uma função contínua, por exemplo, x ao quadrado, seno de x, que é uma função suavizada, é uma curva, né, que suaviza a função no tempo, tá bom? Então esse é outro tipo de gráfico, é um gráfico bem útil, né? Nesse tempo de pandemia agora que a gente está vivendo aí, que vivem mostrando na TV número de mortos, né, número de curados. Então é um gráfico desse tipo aqui, ele mostra no tempo a variação no tempo, e inclusive tem a média móvel, que é a mesma média usada na bolsa de valores, para você tentar descobrir qual que é a tendência, se está subindo ou está descendo o valor das ações, tá? Então é exatamente a mesma análise estatística que se faz do coronavírus, se faz na bolsa de valores, exatamente a mesma análise, tá? Usando a média móvel, é um dos indicadores que se usa na bolsa de valores. Inclusive vale até a ideia, né, de trazer um conteúdo assim específico só de matemática financeira aplicado à bolsa. Posso trazer um conteúdo assim para vocês, se vocês quiserem. Beleza, gente? Vamos passar para a próxima. Prof, Diga. essa aula termina 9h20 ou 10h40? A aula pode terminar até 10h40, mas eu não vou usar todo o tempo da aula, tá? Eu vou deixar É porque a professora de Química, na realidade, postou lá no grupo que ela vai ter aula 9h30 com a gente. Ah, é? Não se preocupe, eu não vou até 9h30, não. Eu vou terminar mais cedo, já tá quase acabando já. Eu tenho... A intenção que eu tinha era fazer mais coisa, mas não vai dar tempo hoje, tá? E vocês não conseguiram entrar hoje no server, então não vai dar pra fazer o que eu imaginei no final. Não se preocupe. Já vou terminar a aula já, tá? Não vou usar todo o espaço de tempo que tá aqui na minha grade. Vamos passar pra próxima aqui. Então, e tem um último tipo de gráfico aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é o gráfico de setores, tá? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que ele está representando a preferência por filmes de certos alunos do terceiro ano, ok? Então ele está dizendo que 25,7% dos alunos gostam de filme de comédia, 14,3% gostam de romance, 34,3% gostam de ação, 20% gostam de terror e 5,7% gostam de drama. Então é um gráfico, né? Muito conhecido também como gráfico de pizza.
Então esses gráficos de setores são bem famosos como gráfico de pizza, porque geralmente é dado por um círculo, assim, que parece uma pizza, né? Um disco, ok? Então aqui não tem mistério, gente. Você pinta como é que fala? Os setores circulares aqui do gráfico proporcionalmente ao valor de pessoas, né? Ao seu espaço amostral que você está vendo, qualificado com o que você está estudando. Por exemplo, preferência de tipo de filme, né? Então aqui ele qualificou em 5 tipos, né? Comédia, romance, ação, terror e drama, tá? E os valores aqui, a pintura aqui, né? Ele pintou os setores proporcionalmente ao número de pessoas que estão com a certa preferência. Então, se 25,7% das pessoas preferiram filme de comédia, beleza. Eles pintaram lá um setor circular que representa 25,7% da área total do setor circular completo, né, do disco. E assim por diante. Então, esse é outro tipo de gráfico também bem conhecido. Tudo bem. Ctrl C. Então, ó, eu tava pensando em fazer... Opa, fiz cagada aqui. Tava pensando em fazer um negócio aqui, ó. Uma atividade com vocês, mas não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, porque acho que não vai dar tempo. Eu não quero atrapalhar a aula de química de vocês lá com a outra professora, né, que trocou o horário, né? Só queria fazer mais um último comentário aqui e tentar deixar vocês preparados para uma atividade que eu pretendo fazer futuramente, que é o seguinte, ó. Atividade em sala. Eu peguei 2 notícias desse jornal O Popular, o mesmo jornal no qual... cadê? Ó, no qual a gente saiu aqui na foto, né? Ó, que legal. Muito legal isso aqui, né, gente? Meu Deus. A gente saiu no jornal, nem acredito nisso ainda. Então, esse mesmo jornal, eu peguei 2 matérias, ó. A primeira matéria, ele fala ali... Eu peguei só a manchete, na verdade, ó. Economia de água cai e aumenta risco de rodízio mais severo, né? A meta de redução de 20% no consumo de água na região metropolitana de Curitiba, blá, blá, blá. Não coube toda a notícia aqui. Tinha que clicar lá para ver inteira. Enfim, essa notícia está falando que a gente está com problema de falta d'água, né? Nos últimos dias aqui é meio raro a região sul sofrer com falta d'água, mas infelizmente esse ano, né, de tantos em tantos anos, acontece de vez em quando, tá? 10 anos atrás teve uma estiagem parecida com a que está tendo hoje em dia. Enfim, a gente precisa economizar água, ok? E em seguida eu vi outro texto, né, de um dia anterior, porque esse aqui é de 21 de outubro de 2020 e esse de baixo aqui é de 20 de outubro. Tá falando o seguinte, ó, Reservatório Passaúna, que é um reservatório de água bem cheia de Curitiba e região metropolitana, Araucária, né? Reservatório do Passaúna é tema de conferência internacional. Então, o Reservatório do Passaúna em Curitiba será um dos temas da conferência internacional. Ou seja, existe um debate também internacional sobre a água, né? Os recursos hídricos do planeta, né? Então, existe uma comoção global sobre a preservação dos nossos recursos hídricos, ok? E eu acho bem interessante a população se interessar por isso. Então, eu trouxe essas 2 manchetes aqui do O Popular e gostaria de falar alguma coisa sobre água, né? Deixa eu pegar aqui o último slide, penúltimo, na verdade, que é o seguinte. Vamos lá. Ó, quanto se gasta de água por dia? Essa imagem eu peguei do nosso livro. Então, se vocês pegarem a nossa apostila e forem lá na página 229, vocês vão ter acesso a essa imagem aqui. Essa imagem é bem interessante, gente. Olha ali, ó. Não dá para ler direito aqui, mas ó, quanto se gasta de água por dia? Então, tá escrito bem naquelas letrinhas pequenininhas ali embaixo, ó. 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa para consumir para uma pessoa, mas consumimos mais. Tá escrito ali em cima. Então, 50 litros, ok? 50 litros por dia. Essa é uma quantidade que, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, é o ideal. Daí aqui embaixo está escrito consumo humano de água no mundo. Então aqui, ó, naquela letrinha pequenininha está escrito assim, ó, média ideal. A média ideal é essa linha aqui, ó, essa linha. Então isso aqui é um gráfico, tá? É como se fosse um gráfico de colunas, ok? Porém, as colunas agora são bonequinhos aqui, ó. E cada bonequinho está segurando uma bandeira. Né? Cada bandeira aqui representa um país. Então você tem o Canadá, você tem os Estados Unidos, você tem o Japão, você tem o europeu, que na verdade não é um país, né? É um continente, mas
os países estão bem próximos ali, então o consumo é próximo. Você tem o Brasil e lá naquele cantinho você tem países da região África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, ok? Então é aquela região que está abaixo do deserto do Saara. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Canadense. O canadense, ele consome incríveis, deixa eu ver, 600 litros diários. 600, gente, é muita coisa. O ideal é 50 e o canadense consome 600. Pô, pessoal do Canadá, ajuda aí o planeta, né? Gasta menos. Em seguida tem os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses. Nos Estados Unidos, gasta-se por pessoa, por dia, em média, 300 litros. Gente, dá uma maneirada aí, né, pessoal? Vamos pro próximo. O Japão, mesma coisa. O Japão gasta um número absurdo de 350 litros. É um número um pouquinho maior que os Estados Unidos. O europeu gasta 200 litros. Então o europeu gasta mais. O brasileiro, ó, o brasileiro também está gastando demais, gente. Ó. Nós brasileiros estamos gastando 187 litros. É muita água. O ideal é 50 e a gente já chega nesse o porquê desses 50. E o povo subsaariano lá, né, da região africana, eles até 20 litros, ou seja, menos de 20. Então eles estão bem abaixo do indicado, tá? De se usar. Por que esse é o indicado? Vamos lá. Aqui tem uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena simulação do que uma pessoa, né, com o mínimo de higiene, o mínimo de condições sanitárias deveria ter. Que é o seguinte, essa primeira tá bem ruim de ler ali, eu vou tentar lendo aqui no livro mesmo, ó. Banho, né? Então, se for banho de 8 minutos, são 24 litros. 8 minutos. 8 minutos pra quê? Pra você tomar um bom banho mesmo, lavar bem o corpo, né? Porque é uma questão de higiene mesmo, para manter a saúde do corpo, tá? Então, 24 litros. Descarga. Então, imagina-se 3 descargas por dia, dá cerca de 18 litros, né? Aquela descarga acoplada. 18 litros. Já soma aí. Lavar as mãos. Então, estima-se que lavando as mãos umas 4 vezes por dia dá uns 3,2 litros. É aquela lavada assim, que você abre a torneira, né, enxágua a mão, passa um sabonete, enxágua de novo. Então, você gasta um pouquinho de água. Dá uns 3,2 litros se você fizer da forma correta, tá? Para você não desperdiçar. Escovar os dentes, mesma coisa. Se você for escovar da forma correta, sem gastar muita água, né, fechando a torneira quando está escovando, você vai gastar cerca de 2,4 litros, né, 2 litros e 400 ml. E por último, o consumo mesmo ideal para você beber a água, né, 2 litros. Tá? Então esse é um consumo ideal, você vai consumir 2 litros. Só que dentro desse consumo aqui, engloba toda a água que você vai absorver no seu corpo. Então, significa que você não vai beber 2 litros d'água. Uma fruta que você come possui água. Essa água foi usada na agricultura, então a agricultura teve que irrigar a planta absorveu aquela água, depois você vai tomar essa água através da fruta. Um alimento que seja, qualquer alimento, ele tem lá uma porcentagem de água. Não quer dizer que você vai tomar 2 litros, tá? Mas ao total você tem que ingerir, através de meios diretos e indiretos, 2 litros de água. Somando todos esses litros aqui, dá 49,6, aproximadamente 50 litros. Então, o mínimo que um ser humano precisa para ter as condições básicas de higiene e ao mesmo tempo se manter hidratado é 50 litros, certo? E tem países no mundo aí que gasta 600, tem países no mundo que gasta 300, nós mesmo gastamos 187, né? Em média, né? Claro que tem brasileiro que vai ter menos, né? Porque infelizmente o Brasil tem um problema de saneamento básico, né? Que é mais urgente do que salvar os bichinhos que estão queimando lá na Amazônia. Isso é mais urgente, gente, porque polui mais a natureza do que o desmatamento. Isso aqui, tipo, destrói mesmo a natureza, sabe? Então isso aqui é mais urgente. Quem pensa em ambientalismo tem que pensar no saneamento básico, gente, porque isso é principal, é a principal fonte de poluição. Muito bem, e também de problemas de saúde, né? E claro que tem pessoas que vão gastar e esbanjar, né? Então a média ali dá mais de 187 litros. E esses são valores de 2018, ok? Hoje em dia a gente está com outra estatística. Hoje em dia já mudou. 2 anos é o suficiente para mudar. Ao total, você tem ali 1,1 bilhões de pessoas vivem sem água potável. Então está em vermelho ali aquele dizer ali, né? Tem 1 bilhão de pessoas, ou seja, 1/8 do planeta, né? 1/8 do planeta está vivendo praticamente sem água, né? Sem água potável. Está bebendo água suja, enfim. Não tem condições de higiene. Não tem como lavar a mão. Imagine uma pessoa que está sem água e enfrentando a crise do coronavírus, né? É difícil, vai acabar pegando o vírus com mais facilidade do que quem não tem, né?
Porque o vírus, ele precisa, ele morre, né, quando você lava a mão com sabão, enfim. Então, ó, novamente, olha a importância de você poder, de você ter de saber, né, como você interpretar um gráfico, né? Se você tem gente que não entende gráfico, gente. Parece que é fácil, mas tem gente que não consegue entender um gráfico. Por quê? Porque não teve essa aula, né? Não prestou atenção nas aulas de matemática. Então é importantíssimo a gente ter ciência, né, dos dados, né? Interpretar os dados e conseguir ver, né, o que os dados representam, né? Muita gente fala, matemática é uma ciência exata, não é uma ciência humana. Gente, a matemática é uma das ciências mais humanas que existem. Desde quando a gente criou a civilização já criou a matemática. Então a matemática é uma ciência feita por humanos, tá? Então é uma das ciências mais humanas que existe, é a matemática. E você largar largar a matemática de mão, né, lançar a mão da matemática, é o pior erro que você vai fazer na sua vida. Vamos passar para o último quadro. O último quadro era uma coisa que eu queria fazer aqui no servidor, mas hoje não vai dar tempo, porque eu vou ter que terminar a aula mais cedo, que é o seguinte. Eu ia pedir para vocês fazer uma estimativa sobre o consumo de água na produção de alimentos, nos gastos e com os fazeres cotidianos. Então vocês iam fazer uma pesquisa, né? Depois, calcular aproximadamente quanta água você consome em um dia, né? Então isso aqui é pessoal, cada um ia fazer uma estimativa. Considerando que a água é fundamental para a nossa sobrevivência, a gente ia fazer uma discussão aqui, né? Para a gente ver como é que a gente reduziria. A gente vai fazer isso aqui ainda, mas hoje não. E por último, eu ia pedir para vocês entrarem aqui no Minecraft e, usando os blocos de sua criatividade, representar o consumo de água diário por tarefas cotidianas. Então vocês iam construir gráficos usando os blocos aqui no jogo. Mas hoje não vai dar tempo, infelizmente, gente. Então eu vou deixar essa tarefa para mais tarde, ok? Então, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem mais 3 minutinhos de aula ainda antes de eu encerrar a aula. Querem falar alguma coisa? Né? Alguém tem uma sugestão de como que a gente pode reduzir o consumo de água? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Escrever? Não? Sem dúvida? Tá, sem dúvida. Sugestões também nenhuma, né? É difícil dar uma sugestão com 2 minutos, né? Dei muito pouco tempo para vocês. Banhos rápidos, uma boa, Maria. Que nem tá dito ali, né? No máximo 8 minutos. Já ajuda bastante. É isso mesmo. Tentar focar no que consome mais aqui, né? O que consome mais aqui que eu tava vendo é descargas e banho. É o que mais consome. Mas é isso mesmo. Gente, então, acabou a aula, tá? Então a gente se vê na próxima terça-feira de manhã. Não lembro o horário. Deixa eu ver aqui primeiro. Na terça a gente tem o último horário, é 11h20. Então até terça-feira às 11h20, gente. Vai ser aqui no jogo, tá? Por favor, se quem conseguir entrar no server, né, aqui no servidor, no jogo, para interagir melhor, vai ser mais interessante, porque eu pretendo passar essas tarefas para vocês fazerem aqui no jogo, ok? Então se vocês estiverem no jogo, vai ser melhor. Eu vou fazer um gráfico com vocês dentro do jogo, tá? Quem não sabe jogar ainda, colocar os blocos no chão, eu vou dar um tutorial básico. Mas eu pretendo fazer essa tarefa com vocês aqui. Eu quero ver vocês construindo esse gráfico aqui, beleza, gente? Essa é uma tarefa bem interessante, bem divertida de fazer. Vai valer ponto como avaliação, ok? Eu vou dar ponto, né? Então isso aqui vai ser uma tarefa de verdade, vai valer ponto. Eu vou avaliar depois se vocês fizeram corretamente. Tranquilo? Então, obrigado pela participação e a gente se vê na terça. Falou, gente. Obrigado. Tchau, tchau.